Senador Jean Paul Prats, do PT. Bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Vou começar, qual a avaliação que o senhor faz desses 6 meses de gestão Robinson Faria? Alex, eu acho que diante das circunstâncias que o país vive, que o mundo vive e que o Rio Grande do Norte viveu esse tempo todo, principalmente agora os últimos 5, 6 anos que foram um misto de política com projetos desconcatenados, né? Nós vamos falar aqui um pouco mais de integração dos projetos na área de desenvolvimento. O governador Robson assumiu com prioridades absolutas, né? Dando atenção às áreas que o governo realmente precisa irrigar com dinheiro diretamente: saúde, segurança e educação, e áreas essenciais, onde o governo é 100% necessário. E após os 100 dias, a gente até conversou brevemente sobre isso na época, no dia dos 100 dias, e agora vamos ampliar a agenda, porque agora já dá um pouco mais de respiro para ir tocar outros projetos e outras coisas. E isso até se reflete nessa questão que houve, nesse barulho que houve sobre a questão de ter ficado de fora do Programa Nacional de Concessões, né? Que não é verdade, né? O governo não fechou questão, não fechou um prazo para os governos, principalmente governos que foram recém-eleitos, né, que tem que assumir justamente, tomando conta desses 3 segmentos que eu mencionei primordialmente, para depois começar a olhar as outras coisas, né? E depois começar a atuar em tudo. Mas até agora eu estou, assim, plenamente satisfeito com o ritmo, né? E com as medidas até agora que o governador Robson tem tomado, e até com a ordem das prioridades. É compreensível, nós, inclusive, eu tenho feito esse trabalho internamente ao CERN, junto às empresas, compreender que o governador tem essas prioridades iniciais, são básicas, são que atingem o dia a dia da população. E a partir de um certo momento, quando a coisa já está mais organizada, os secretários já estão mais acostumados com o cargo, já sabem onde estão as coisas, onde estão ou não estão os recursos, onde estão ou não estão os problemas, e aí sim a gente vai evoluindo. E eu acho que agora é essa segunda fase de aceleração, de reconhecimento geral já realizado, e, portanto, de começo das tomadas de decisões e soluções. O senhor atua numa área estratégica, que é energia, mas, sobretudo, tem uma atenção especial, as suas ações revelam isso, a questões relacionadas ao desenvolvimento econômico do Estado de uma forma geral. Nesse sentido, o que é que está sendo possível antever no horizonte potiguar em termos de avanços concretos em desenvolvimento econômico? Pois é, Alex. Na verdade, a gente começa, o fio da meada é a parte de energia, que foi a parte que basicamente me trouxe, me consolidou aqui, digamos assim, perante as pessoas, né? A parte mais conhecida, a faceta mais conhecida da minha atuação, mas não só a minha, da minha equipe. Eu tenho uma porção de pessoas que trabalham comigo, não sou sozinho, né? E o centro é um centro que trabalha com as empresas, né? Com várias grifes, não só de energia, como de recursos naturais. Assim, que esse centro é deles, não meu. E na verdade, mas é o fio da meada por quê? Porque energia e petróleo, que também no fundo acaba sendo energia, perfeito, são um dos pilares principais da economia do Rio Grande do Norte. Isso não era reconhecido, justiça seja feita, até o governo da governadora Vilma, quando nós montamos a Secretaria de Energia. Então, e aí foi dada importância estadual, no âmbito do governo estadual, a esses setores. Esses setores eram anteriormente, inclusive a década de 90, totalmente federalizados e estatizados pelo governo federal. A partir das aberturas que houve de todos os segmentos, até de comunicações, de infraestrutura em geral, também energia e petróleo na década de 90, o papel dos estados passou a ser muito maior, porque você tem um atrativo a desenvolver, né? Os estados têm que se fazer belos para o investimento. Foi o que nós fizemos, por exemplo, para a eólica, e hoje o estado é o maior recebedor de investimentos em eólica do Brasil, né? Com já agora 2,2 gigawatts instalados e operando, basicamente o líder disparado de produção de energia eólica do Brasil, autossuficiente em energia desde 2010 e autossuficiente em energia renovável a partir de 2014, no ano passado, com atraso por conta daquela questão da linha de transmissão que foi resolvida. Então, a partir desse momento que todos entraram, nós conseguimos a meta que era de 2012 em 2014. Houve um pequeno delay,
mas plenamente já resolvido. E aí, migrando para a necessidade que nós temos de revitalizar o setor de petróleo, a necessidade que a região de Mossoró, por exemplo, tem, a dependência de uma certa forma da sua economia em relação a petróleo, também vamos a isso. Agora, tudo isso circula, e o turismo, né? Então, somos 3 setores importantíssimos, né? E que fazem uso dos recursos naturais do Rio Grande do Norte. Ora, explorando-os, ora, tratando-os como entorno de uma paisagem, de um local aprazível para você passar férias ou até para morar. Eu sempre disse isso, né, que o Rio Grande do Norte poderia e pode ser a Flórida do Brasil. Não há necessidade de se atrair grandes indústrias poluentes, um modelo de desenvolvimento clássico, tradicional e em desuso. Você pode ter boas logísticas, Miami, por exemplo, e a Flórida tem bons portos, mas não tem grandes indústrias, mas usa os portos para desenvolver justamente recursos naturais e o turismo. Então, voltando, nós temos turismo, petróleo e energia, temos que desenvolver ainda outros recursos naturais como a mineração. Ora, tudo isso depende de infraestrutura. Temos um aeroporto bem encaminhado, mas não temos porto. E aí eu entro no assunto que está sendo falado nos últimos dias, nas últimas semanas, que é essa proposta de um porto aqui para o Rio Grande do Norte, que é uma proposta que sempre existiu. Nós temos o Porto de Natal, temos o terminal de Areia Branca, mas se discute, sempre surge no noticiário a discussão a respeito de melhorar os portos existentes, ampliando-os e modernizando-os, ou de construção de um novo porto, uma nova estrutura portuária no Rio Grande do Norte. E aí eu trago a informação de que o CERN, que é conduzido pelo Jean Paul Prats, está desenvolvendo um projeto de ampliação para o Porto de Natal, que é aquele projeto antigo da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, de uma estrutura na margem esquerda do Rio Potengi, ou seja, ali na zona norte, para o nosso cidadão compreender melhor, numa área degradada de mangues, em que, por exemplo, poderia haver uma estrutura portuária. Eu queria que você falasse desse projeto, em que consiste, né? E mais, que já se falasse da viabilidade econômica dele, porque não adianta se falar em interesse da iniciativa privada em construir uma estrutura portuária se não há possibilidade de haver retorno financeiro para essas eventuais empresas interessadas. Muito bem, Alex. Então, emendando, né, por que é que o CERN e o Jean Paul, a equipe dele, está trabalhando numa coisa dessa? Alguns se perguntam, né? Mas a pessoa não é só da energia e tal. Não. No Centro de Recursos Naturais e Energia, para começar, e o porto é um equipamento essencial para a gente sair daquela cobrança constante que existe em relação à indústria de energia, à indústria do petróleo, inclusive, sobre, por que não temos fábricas de equipamentos, por que não temos fornecedores importantes de grande escala, já que nós temos o petróleo e a energia bombando, digamos assim, no Rio Grande do Norte, nos aproveitamos apenas do caráter exploratório dela, que assim mesmo gera emprego, gera impacto nas cidades. Um exemplo disso é a região do Mato Grande, como foi beneficiada, litoral norte e tudo, circulação de divisas, impostos indiretos, de serviços, etc. Mas, em suma, por que não temos essas fábricas de equipamento? Porque o nosso mercado, mesmo contando com o Ceará, com as proximidades que nos cercam, não dá escala para uma fábrica, por exemplo, de pás, ou uma fábrica de turbinas eólicas, se instalar aqui e ficar, por exemplo, 20 anos. Você vai ter escala aí para, 5 anos, 6 anos, e depois faz o quê? E qual é o portfólio, a mistura do portfólio que você vai ter que ter? Obviamente, os mercados adjacentes aqui, Chile, Equador, Peru, países como Colômbia, todo o Caribe, que tem muito vento, os próprios Estados Unidos tem uma indústria eólica pujante, podem ser, e a África também, importadores de equipamentos fabricados no Rio Grande do Norte. Agora, para você ter equipamentos gigantes desse tamanho, exportados pelo Porto de Natal, confinado pela cidade, não é confinado pelo rio, como muitos pensam, não há problema de calado, como a gente vai explicar aqui, mas você não consegue chegar nele pela cidade. Como também não consegue chegar com carretas de minério de ferro, vindo de Jucurutu para dentro de Natal, passando pela Hermes da Fonseca. Então, a ideia nesse sentido foi primeiro pensar em duas alternativas. Havia duas alternativas, um porto no litoral norte, a região de Porto Mangue, Caiçara do Norte, duas regiões que têm proximidade com uma fossa oceânica que estaria lá no meio do oceano, onde seria possível ter calado para os grandes navios minerais, de granéis, e também para de contêineres, embora seja mais difícil, e o Porto de Natal, o próprio Porto de Natal, ser expandido para a margem esquerda. Nós, inicialmente, até 2 anos atrás,
atrás, acreditávamos que Porto do Mangue seria essencial, não só essencial como a única solução. O senhor defendia esse projeto? Eu inclusive, exatamente, escrevi artigos porque realmente é importante termos um porto, e ali havia uma condição. Mas eu fui estudando, nós fomos estudando e conversando com muita gente da Coreia, gente da Holanda, gente da Espanha, gente dos mais variados países do mundo, sobre a questão de portos de calado raso, que é o caso ali. Nós temos uma grande distância, 15 quilômetros, pelo menos 15 a 18 quilômetros, dependendo do ponto que você escolher na costa para fazer o porto, né, a retroárea, tudo isso, mas você ainda vai ter que vencer mar adentro, 15 a 18 quilômetros com barcaças, para chegar no talude e instalar uma espécie de porto-ilha, como o de Areia Branca, só que nesse caso, Alex, é um porto muito mais complexo, porque é ferro, é calcário. Sal, quando você transporta, você deixa lá uma pirâmide de sal no meio do mar, bate um vento de 80 km por hora, que é o que tem lá, né? E o sal volta para o mar. O efeito ambiental disso devolve o que já era dali. Agora, ferro e calcário não dá para você deixar voar para dentro do mar. Então você tem processos aí de correias, tem processo de dutos, minerodutos com aspiração, coisas que requerem muito mais valor, muito mais tecnologia. Bom, analisamos esse processo e analisamos um projeto que a Coderne realmente tem desde 2006 e que tinha estudado desde muito antes, nessa área que é como se fosse uma ilha, uma península interna ali do Potengi, que a gente mal vê, porque tem uma cobertura de vegetação muito fina por fora, mas lá dentro está totalmente degradado. Então, você olhando no Google Earth ou no Google Maps, você olhando ali no Potengi, você vê perfeitamente a ilha, tem um boqueirão, né, e pro lado de cá totalmente degradada já, totalmente, e que tem, claro, medidas judiciais prevendo a recuperação daquilo, já a paralisia das operações ambiental. E compensações. Nós incorporamos isso e fizemos um projeto, em cima do projeto da Coderne, e hoje até aliado com ela, fizemos um projeto que prevê um equipamento que ao mesmo tempo resolve a situação da cidade, do porto, para o Estado, portuária do Estado, mas também se transforma num equipamento que acaba catalisando outras soluções urbanas para Natal, incluindo a Zona Norte. Por exemplo, como você disse, uma compensação ambiental para a recuperação daquela área que já está prevista, o Ministério Público já mandou fazer isso, com um parque ecológico ao entorno do porto, não fazendo com que o porto fique de frente para o rio, um pouco diferente do projeto da Coderne, mas defendendo ali que haja uma defesa de vegetação que volte a fomentar a vida marinha ali e tal, próximo ao rio. Ali já é mar e rio, ali é mais 80% é mar, é água de mar, e 20% é água de rio, que é um braço de mar praticamente. E outras coisas, como por exemplo uma segunda ponte, que o governador inclusive acenou que gostaria de fazer, que ajudaria tremendamente seria a terceira ponte, a mobilidade urbana. Seria uma terceira ponte, na verdade eu sempre confundo, porque pela ordem ela fica no meio, seria como se fosse a segunda mas ponte. Por ordem de construção seria a terceira. Então você teria a ponte antiga do Igapó, essa ponte que sairia do Baldo, Alecrim, para o meio do rio, na ilha, teria uma baldeação, entre aspas, uma rótula ali que jogaria para uma via expressa para o aeroporto, pedagiada, para quem quisesse ir muito rápido para o aeroporto, e em seguida uma segunda rótula que distribuiria para as duas principais avenidas da Zona Norte, que hoje você tem que cercar, vir pelo Igapó, pela ponte, pegar uma porção de espaço correndo basicamente ao redor do rio para chegar nos seus bairros. Por exemplo, a Avenida Nossa Senhora do Bonfim, ali no Carrefour. Então, uma avenida chegaria ali. Então a ponte, o parque ecológico e uma outra coisa que seria a integração absoluta, né, direta entre o Porto Novo, esse porto da margem esquerda, e o aeroporto, que é um hub já por natureza, independente de hub da TAM ou não, de marcas, ele já foi construído para ser um hub de cargas e um hub de passageiros. Jean Paul Prats, no tocante a um projeto de porto, tudo bem que temos um projeto que nós vimos, inclusive, maquetes eletrônicas, tem um gráfico, já tem um desenho, enfim, mas não seria necessário uma discussão mais abrangente? Com certeza. Para torná-lo um projeto, inclusive, de Estado, isso, e não um projeto de prefeitura. E de prefeitura, mas eu digo de Estado, uma política maior, né? Não de um governo municipal, de um governo estadual, mas e não um projeto de um governo, como pode ficar caracterizado. Eu falo isso porque um projeto como esse demanda aí no mínimo 15, 20 anos.
para se implantar, desde projeto executivo, estudos, elaboração, etc. Perfeita a sua visão, Alex. É exatamente isso. Um projeto como esse, catalisador de várias coisas, mobilidade urbana, ecologia, futuro econômico do Estado, logística, futuro econômico do Estado, desenvolvimento dos distritos industriais, que hoje estão basicamente limitados, né, ao que já existe, né, as ZPEs. Toda essa integração, ela realmente vai decorrer no mínimo em torno de 10 anos para se fazer totalmente viável. E os investidores entenderão isso. São investidores que têm que pensar com essa cabeça. É bom você frisar isso porque a gente está lembrando que esse projeto está sendo discutido agora para ser levado ao governo federal como uma proposta para ser incluído naquele pacote de concessões do governo federal. Portanto, investimento privado. Né? Mesmo tendo a Codern, como nós preconizamos, como sócia minoritária e sendo diluída aos poucos com a entrada dos novos investidores, mas participando com a expertise que ela tem, com o fato da concessão ser de autoridade portuária, ser dela, com a segurança jurídica que ter uma empresa federal dessas no pacote de sócio, no consórcio de um novo empreendimento como esse, tem também dar uma segurança jurídica para investidores como investidores asiáticos, por exemplo, que tem muito essa visão, né, de que você tem que ter uma entidade governamental dentro do consórcio, de alguma forma, para facilitar coisas e para dar essa segurança institucional e jurídica que eu estou dizendo. Então, assim, você está certíssimo, o projeto tem que ser um projeto de Estado, uma vez provado que é a melhor solução, uma vez consensuado, e isso também eu quero deixar claro, nós propusemos isso, antecipamos até uma proposta de discussão em função da discussão aquela que houve de estar fora do plano de concessões. Então, corremos lá. O governo recebeu essa proposta? O próprio governo convocou, né, o meio empresarial, e aí nós, atendendo a esse pedido do governo, que foi muito rápido, né, uma segunda ou duas atrás, segunda-feiras, e aí levamos esse projeto, mas ele ainda cabe muita discussão, inclusive justamente porque ele mexe com a cidade, né? Tem uma revitalização toda prevista ali para os bairros da Ribeira, do próprio Alecrim, todos os bairros ribeirinhos, né? Essa questão do parque ser uma integração, se pode ter bicicleta, pode ou não, se vai ser acessível às pessoas, para que elas vigiem justamente essa preservação. Dar uma nova cara e formatação para o próprio rio. A gente acha, por exemplo, que simplesmente decretar que aquilo não pode ser invadido, não pode fazer mais nada, ao invés de utilizar como um ativo urbano, um ativo para o Estado, é perigoso, porque todas as experiências que se tem de uma área de preservação total no meio de uma cidade como aquela um sanduíche, para Zona Norte de um em cima e Zona Sul embaixo, você vai fazer uma coisa falsa, né? Uma enganação, porque você vai ter ali 2, 3 anos realmente de vigília e observação, e no terceiro, quarto ano começa tudo de novo, invasão, se não for atividade econômica, vai ser invasão de moradores clandestinos e tal. A cidade vai crescer para ali, independente de qualquer coisa. Então, melhor seria, como a gente pensou, aproveitar limitadamente aquilo para uma coisa que o Estado vai precisar inexoravelmente, que se não for ali vai degradar Porto do Mangue, Diogo Lopes, Galinhos, algum lugar vai ter que ter um porto. O Estado não pode deixar de ter um porto, correto? Então na questão ambiental você tem que pesar isso. Aonde você mitiga mais ou faz menos dano para poder se desenvolver. E não desenvolver e não fazer dano. O projeto ele já foi abraçado pelo governo do Estado, o governo está analisando, porque fala-se que a proposta já vai ser levada ao governo federal. Veja, o secretário Paulo Cordeiro, nós temos conversado com ele, a Codern também, a Fierne também participa desse esforço, né? Tem trazido as suas propostas também do Mais RN e outras, e todas vão ser levadas, porque a visão que o governo está tendo, que eu acho correta, é que já que o programa de concessões é um cardápio de oportunidades para investidores, não custa você levar, por exemplo, a reta Tabajara, né? A duplicação, BR Federal, que alguns já disseram, mas não é viável, já fez estudo, o pedágio não cabe, não dá, etc. Mas não custa levar de novo com uma outra roupagem. A mesma coisa com o Porto, que vai ser levado inclusive como alternativa. Nós não estamos excluindo a questão do Porto do Mangue. Vamos levar as duas alternativas. Uma é uma alternativa de granéis exclusiva, dedicada à mineração e outros granéis, colocada no litoral norte, com aquela complicação que eu mencionei aqui, que é superável, no entanto é uma complicação. E a outra é o terminal no Potengi, que tem também suas complicações, como essa questão, principalmente eu vejo essa questão da discussão ambiental,
comercial do uso daquela área, mas as demais são todas superadas. Calado, a questão de altura da ponte, isso tudo não há problema nenhum. A altura da ponte, por exemplo, só para fazer um parênteses esclarecedor, é um problema para navios de passageiros, porque os navios de passageiros, Alex, são hoje quase verdadeiros arranha-céus para otimizar o deck, né, a parte de cima, para ter mais passageiro, mais quarto, né? Agora, navio cargueiro não. Navio cargueiro, a altura máxima é 48 metros, maiores, gigantões, são 48 metros e meio, a ponte tem 55 de altura. Perfeito. Jean, nós já estouramos aqui o nosso tempo, mas para não deixarmos de abordar, porque é um assunto importante e é um momento de se discutir esse assunto, tem dois pontos rápidos. Tem também a questão da ferrovia, né, inserida nessa discussão, dentro desse projeto. Isso. E rapidamente, Jean, eu queria que você abordasse, para a gente finalizar, a questão do querosene de aviação na refinaria Clara Camarão e como isso pode ser decisivo para que o hub da TAM venha para o nosso estado. Perfeito, Alex. Tanto numa hipótese quanto na outra, né, a questão do porto, nós consideramos Açu como grande hub de cargas granéis para o estado. Então, na questão da Açu, porque seria o lugar que congrega desde Jucurutu, de Mossoró, de Areia Branca, todos os lugares você congrega como numa estrela, né? Aquele centro da estrela seria Açu para congregar as cargas e colocar no ramal ferroviário principal, que seria uma grande, como se fosse uma grande ferrovia cruzando o estado de Açu a Natal, para entrar no porto com uma ferrovia única. Açu seria o ponto congregador e isso viabilizaria também a ZPE dos Sertões, que é a ZPE aprovada lá para Açu, sem competir diretamente com a ZPE de Macaí. E na questão da ferrovia, viabilidade econômica, há interesse de grupos? Olha, há interesse desde que haja atividade, que seja fomentado o resto, né? O que é o resto? Quando você coloca alguma coisa para transportar, tem que ter alguma coisa a ser transportada. Então o projeto tem que ser feito em módulos para permitir o crescimento, redesenvolvimento da mineração, não só da mineração, como o desenvolvimento da agricultura de grãos também, que aqui temos uma experiência importante de agricultura familiar e tudo isso, mas que pode adquirir uma escala legal. A própria questão do petróleo, que é granel, embora seja líquido, mas granel líquido. Então, o escoamento aí de todos os granéis líquidos e granéis sólidos, né, grãos. Então, isso aí, Açu seria o ponto de congregação, então, com a ferrovia direto lá para cá. E ramais ferroviários menores chegando a Açu, ou até rodovia até Açu e depois, havendo viabilidade, fazendo ferrovia. Você sabe que ferrovia é um negócio caro e tem que ser feito devagar, com viabilidade. Em relação ao QAV, o QAV, Alex, é o ponto essencial para uma decisão de empresa aérea decidir a sua casa, não é? Porque é ali que ela carrega a bateria, né? A energia da companhia aérea é o QAV. Fazer mover os aviões. Então, quando você chega em casa, você não liga o celular na tomada, aonde você se carrega, se organiza, a sua casa, que é a questão do hub, em um modo muito simples, tanto para cargas quanto para passageiros, o QAV fará a diferença. E o QAV, e tem a refinaria aqui, uma refinaria que se especializou em QAV, né, para abastecer toda a região, em detrimento da refinaria de Suape, que não produzirá QAV, né? Então, é importantíssimo, é um fator crucial, que a gente tem a nossa vantagem. Então, depende muito da Petrobras também, porque o governo está tentando ver se consegue uma vantagem. Depende da cadeia comercial do QAV. Depende da Petrobras na saída da refinaria, onde ela já coloca o preço mais descontado para nós em 7 centavos, para a média. Nós, né, Rio Grande do Norte. Para o Rio Grande do Norte, para o destino do Rio Grande do Norte. Depois você tem a distribuidora que leva até o aeroporto, e no porto você tem os postos revendedores que carregam os aviões e que são quem fatura os aviões. Esses 3 gomos da cadeia comercial têm lá seus custos e suas margens. Eles têm que se entender, haver um consenso entre os 3, não basta só ir a Petrobras na refinaria buscar isso, e com esse consenso a gente ter algum hedging, né? Ou seja, alguma segurança para que a TAM diga, olha, eu vou ter sempre o combustível mais favorável em Natal do que em outros lugares, por isso tomei uma boa decisão. Além disso, obviamente, aquela questão da hotelaria em volta, que é facilmente resolvível, a própria decisão da TAM já vai estimular pelo menos 2 ou 3 grupos a se interessarem por hotéis de passagem, né? Aqueles hotéis que ficam ao redor do aeroporto, é importante isso também. Agora, os acessos, né? Os acessos, eu acho inclusive que a falta dos acessos do aeroporto foi o que definiu, foi o que fez com que a TAM não dissesse logo que era Natal. Entendeu? Ela usou isso como uma coisa, se vocês não fizerem pelo menos os acessos, eu vou colocar isso aqui em concorrência. Exatamente, há quem diga que pelo aeroporto, nós temos o melhor aeroporto. Já seria, claro. Já seria que o Rio Grande do Norte. Até porque a TAM tem uma intimidade grande com a Inframérica, com experiência em Brasília, gosta de trabalhar com uma empresa que
dá a ela a liberdade de fazer o que quiser, como se ela alugasse uma parte do aeroporto e a Inframérica dissesse, olha, aqui você faz o que você quiser, você bota o balcão atravessado, para frente, para trás, bota a correia aqui atrás, você coloca o seu método de trabalho, você muda o aeroporto para você operar, você vai ter o seu conforto. Isso é essencial, ela vai se sentir em casa, o seu comissário, sua comissária vão estar aqui próximos, todo mundo vai se sentir em casa em Natal. Essa que é a essência de um hub. E principalmente, só para completar, Alex, a questão da carga não pode ser negligenciada. O secretário Rui tem feito um excelente trabalho de dirigir, claro, um secretário sempre tem que ser o líder da questão de uma luta como essa, mas não é um projeto só de turismo, isso que eu estou dizendo. É um projeto também de infraestrutura e é essencial que haja integração com o porto e é essencial que haja o cuidado para trazer empresas, porque um hub de carga você vai ter o correio ali para entregar, você daqui a pouco tem um centro de distribuições da Amazon, da Shoptime, de outros que vão estar ali e dali mesmo já vão embarcar na TAM Cargo ou nas outras que virão, porque quando a TAM definir esse hub ali, provavelmente vem a Azul também com a TAP e outras mais, a Avianca que está procurando um hub também. É isso aí, eis a importância desse investimento aqui, por isso que torcemos tanto para que ele ocorra no Rio Grande do Norte. Jean Paul Prats, presidente do Centro de Estratégia em Recursos Naturais e Energia, o CERN, muito obrigado pela gentileza de ter vindo conversar com os nossos ouvintes. Obrigado pelo espaço, obrigado, bom dia a todos. Esse assunto nós vamos debater outras vezes e esperamos contar com a sua participação. Com certeza. Bom, ficamos por aqui hoje, tenham todos um excelente início de semana, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.